certamente a reportagem vai falar do interesse do América, do México, no Wesley. E, enfim, eu recebi até mais cedo, a gente estava no Segue o Fio, repercutiu um pouco isso. O que eu acho, se o Inter receber os dirigentes do América do México aqui em Porto Alegre, eu já acho um absurdo e um escândalo. Não, nem tanto. Tem escândalo. Tem que ser Cortez, cara. Não, Cortez. Ele vem aqui, vai conversar, nada, tomar um café. Cortez dá azar e nem sabe cruzar, Pedro. Não, nada disso, Pedro. Se eles querem ir na lancheria do parque, no gasômetro, Pedro, na Redenção, qualquer lugar, querem fazer um tour aqui no Grupo RBS para conhecer as instalações. Eu pensei muito sobre isso. Beleza, mas... Conhecer o Guerrinha. Conhecer o Guerrinha. Se eles querem um frasista genial da cidade, eles podem conhecer o Guerra. O América certamente vai querer conhecer a RBS, porque o América pertence ao Grupo Televisa, que é a principal rede TV do México. Então deve ser esse o interesse. São donos... A Televisa é o maior canal de TV do México. Os maiores do mundo. Os maiores do mundo. E agora separaram, criaram um grupo próprio, um braço para gerir o América, mas inclusive o presidente do América é o filho do fundador da Televisa, que é dona do Estádio Azteca também, onde estivemos juntos em 98. Tá, mas tem que lembrar o seguinte, é só a metade do América. Me atrapalhei. Só a metade dos direitos do Wesley que são do Inter. Não, mas a questão então... a questão que o Vini está tratando sobre... é um grande negócio, vai se encher de dinheiro. Tecnicamente, né? O Wesley é um jogador vendável. Não, tudo bem, mas estou dizendo assim, Em junho ele fez um gol, cara. Se tu precisa vender... Pedro, se tu precisa vender um jogador para ganhar dinheiro... Não é o Wesley esse jogador. Não, é o Vitão. Mas existe uma... O Wesley é um cara importante. Existe uma situação... Sabe que ontem a gente saiu daqui e eu pensei bastante sobre isso e acho importante a gente falar. O Inter não pode ter no planejamento dele vender jogador agora. Não pode ter. Mas não tem condições, César. O Inter tá com o Pires na mão. Mas então errou no início do ano. Claro que errou, evidente que errou. Pelo seguinte, qual o campeonato importante que se decide até junho? Gauchão só. Só o Gauchão. Só o Gauchão. Alguma coisa, isso não era sabido por alguém? Não, todo mundo sabia. O Inter queria ganhar o Gauchão, né? Isso, tá, então tu vai me colocar. Então aí o Vini pode ficar incomodado. Eu levanto, eu saio. Pode ficar incomodado. O Inter vendeu o Gabriel Carvalho. Sim. Vendeu porque era necessário vender pelas questões financeiras. E ajudou muito o Inter a manter o elenco. Agora, se ajudou o Inter a manter o elenco até agora, com todo respeito ao planejamento do Inter, mas é piada. Você tem que respeitar. Assim, eu acho que os dirigentes do Inter... Não me contam essa. E César, mesmo que de repente não se tivesse a ideia de que o Inter estaria em tantas competições, o dirigente ele vai ter que saber interpretar o anímico do ambiente. Porque, Guerra, imagina como é que fica o sentimento do torcedor do Inter com tanto de lesão. Olha, eu acho que o Inter até tem um time com peças. E mesmo assim, tá devastado, tá todo mundo machucado. Como fica o anímico do torcedor, sendo que o sorteio da Libertadores foi cruel, mais uma vez, o Inter pega o Flamengo, com que cara o torcedor vai pro estádio sabendo que o clube pode se desfazer de um dos principais jogadores do elenco. Mas não é só isso, o pior é o que pode acontecer pro Inter, pra sua torcida, pra isso que a gente chama de anímico, depois da faixa no peito, que é uma espécie de deste mal não sofro mais. Isso aí. O Inter tem até o seguinte, 8 anos sem título, 9 anos sem título, não tem mais isso. Agora, a outra parte você pode... Agora o que tem só ganha Gauchão. Antes de agosto, você pode perder Bernabé por lesão, que já está lesionado e é grau 3. Vitão por uma venda. Fernando já está por lesão. E se perde o Wesley, a gente está falando de 4 dos 5, que incluindo o Alan Patrick, fazem toda a diferença no time. Perder um jogador por lesão... Adeus, tia Chica. E sobretudo essa lesão, é uma fatalidade, é um acidente, tá tudo dentro do... Não dá pra condenar a diretoria do Inter. Não é por condenação, é por fato você vai enfrentar o Flamengo com menos de meio time de um time que titular já é inferior ao Flamengo. Mas nós estamos falando de uma hipótese só, né? Só hipótese. Agora, por isso é que eu tô dizendo que pra mim o Inter não vende nenhum jogador. Porque por isso eu tô falando que seria um escândalo se isso for adiante. A informação ontem acho que foi do Jason. O empresário que aparecer com dinheiro, uma proposta boa, ele vende. O Inter não tem saída. A folha de pagamento internacional é muito alta. Só sai o dinheiro, não entra nada. O Internacional vive do que hoje? Da televisão? É TV, quadro social e televisão. TV, quadro social. Pois é. É que se gasta muito no futebol. Se gasta muito no futebol. E é o problema de todo mundo. E todo mundo tem que vender. O Flamengo vai ter que vender para bancar num outro nível. Muito. Imagina. Vou morar agora o Internacional vai buscar, viu? A informação tem uma informação que tem 2 volantes na mira.
Um deles é o William Arão, que está livre, leve, solto. Campeão com o Jorge Jesus do Flamengo em E o 19. segundo é o Arthur, ex-Grêmio. Arthur. Do Grêmio. Que também está, acho que está lá, não sei se ele está na Tá no Espanha. Girona. Girona. Isso. A informação que eu tenho é que os dois estão sendo monitorados pelo Internacional. E voltou também o nome do Irala para 5, né, Guerrinha? Então, além do William Arão, Que é o argentino. que é o argentino que eles tentaram do São Lourenço. O problema é saber quanto é que custa, né, Léo? Isso Mas assim, Guerrinha, entre o Arthur é um jogador que não aconteceu, né? Ele tá muito tempo sem jogar em nível de competição de ele até- verdade É mesmo. o Assim. caso Pato. coisa Ele até foi parecida, bem no menos. Girona, mas ele na Juventus não, no Barcelona ele teve um bom começo e depois começou e não- perdeu. E o virou um Tite jogador da de seleção empréstimo, brasileiro, né? O Tite chegava a fazer vídeo, uma vez o Tite nos falou isso. Léo, Ele tava fazia contigo. vídeo pro Arthur, repetindo no vídeo uma assistência para gol que o Arthur tinha dado de amarelo Copa pra América. seleção, na Copa América contra o Peru. E ele dizia pro Arthur, você pode ser isso sempre, não às vezes. E parece que entrou no ouvido do Arthur à esquerda e saiu E outras vezes ele se apresentava, e daí por uma compleição física, enfim, Ele virou na hora de amigo do fazer, Neymar. na hora de fazer Aí aqueles foi o exames problema. físicos que eles fazem a cada convocação, que tu senta lá numa cadeira, enfim, da NASA, que mede força, potência, tu tinha assim, Thiago Silva, muito mais velho, que tinha mais força e explosão do que ele. Aí ele acabava sempre entrando atrás na convocação e ia ficando pra trás. Vocês não entenderam aqui. De novo, mas nós não entendemos nada do que tu diz. burro que cerca O bem vocês. que vocês fizeram, Ah, o bem que vocês fizeram o a ódio. Vini Moura. Vini Moura chega aqui, Pedro pergunta pra ele sobre o momento do Internacional, o que ele tá pensando sobre o Internacional, e ele diz, tô preocupado porque o América de Cali veio aqui. Não é América de Cali, é América do México. A América do México veio aqui, e o noticiário, aí o Léo já disse que é dono de televisão do mundo, Maior que a tem Globo. satélites, é maior que a Globo. Tal. E aí o Vini, porque vou ter que vender o Wesley. Aí vem pro Guerrinho, o Guerrinho disse, você vai ter dinheiro e daqui a pouco começa. Mas o Inter tem o Arthur pra contratar, o William Arão pra jogadores- Não, mas contratar. aí vira pro Guerrinha, pra reclamar do Tem São Guerrinha. jogadores baratos, Tem né? também o como é que é o Arão- nome do teu volante? Irala. O Não é Irala. meu, não é meu, é Ou de São seja- Lourenço. Ou seja, o William olha Arão. o sorriso que tu abriu. Isso é sala de redação. Sala de redação é uma Arão- aula, uma William- aula de alegria pro O William Arão Internacional. tá parado, quer dizer, o que é o William Arão? É salário e uma luva. Não, o Disco Santos tá atrás dele Uma- também. uma grande, de Não, qualquer acho que jeito. não. Qual é a idade Mas dele? olha só, de qualquer jeito, Arthur, de lá. são jogadores menos que o Fernando. O Arthur seria um segundo, tá? Não seria o 5. não é primeiro. E o Arthur ganha. Ele tá chorando uma fatalidade. O Arthur, O William Arão não é o Fernando. o Arthur ganha. do Fernando. O Arthur ganha, me assopraram 3 milhas qualidade por dele. mês. 3 milhões. E aí não teria interesse. Aí não recebe, claro. Ah, não, pá. Não teria interesse Arão de vir ganha pro Brasil. O Flamengo O tentou o Arão Arthur, nada, né? tá